Lula e Trump, um encontro que pode dar muito errado. Vou explicar para vocês com detalhes esta viagem que vai acontecer de Lula, presidente brasileiro, lá até os Estados Unidos, para se encontrar com o presidente americano Donald Trump. E essa viagem, pessoal, está acontecendo num momento muito delicado, um momento muito interessante na política, ou melhor, nas políticas interna e externa do governo brasileiro. Só que aqui eu não vou entrar em questões do mérito sobre política, sobre partido, enfim, não vou entrar nessa seara. Pelo contrário, vou abordar aqui aspectos de relacionamento entre os dois países, os aspectos de fato geopolítico. Para quem não me conhece, sou Felipe Moretti, trato sobre geopolítica e também abordagens militares. Então não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. Bom, eu vou trazer aqui um contexto que eu estou enxergando desta viagem de Lula até os Estados Unidos, sobre algumas pautas que poderão ser discutidas, outras que poderão minimizar alguns danos, entre aspas, aqui, da imagem, do governo atual de Lula aqui no país. Esse encontro bilateral, ele vai acontecer amanhã, 7 de maio. E muito provavelmente, que eu estou gravando aqui nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ou o Lula já, se preparou já e se embarcou para viajar para os Estados Unidos, ou, ele está se preparando para fazer isso, tá. E já estava agendado desde a semana passada essa viagem. Acontece que, este agendamento foi marcado após uma ligação telefônica entre Lula e Trump, que aconteceu na semana passada novamente, só que essa viagem, esse encontro, não foi a pedido do próprio presidente brasileiro. Pelo contrário, pelo que apuramos, esta solicitação foi feita por nada mais que Donald Trump. Então a gente fica imaginando qual o interesse de Trump por trás deste convite e para levar o Lula até possivelmente o Salão Oval da Casa Branca, ou ali a partir de reuniões com suas autoridades de ambos os lados. E qual o contexto disso tudo? Sabemos aqui de contextos políticos internos aqui do Brasil, que eu vou discutir com vocês, e até mesmo externos, envolvendo até mesmo a sua campanha como pré-candidato, tá, à presidência do país. Só que aqui na política interna, o Lula ele vive um momento de maior, crise na sua governabilidade e de imagem perante, o pleito eleitoral, vamos dizer assim. Porque na semana passada, ele havia indicado um indivíduo, né, que é o atual, advogado-geral da União, para ser ali, integrado, como ministro do STF, mas ele precisava passar o quê? Por uma sabatina no Senado. Só que o Senado se reorganizou e fez o quê? Não, deu aval para aprovar a nomeação de Lula. E isso causou uma reviravolta tão grande que causou ali uma quebra de uma continuidade de um recorde histórico de 132 anos de nomeação para cargos dentro ou no STF, no Supremo Tribunal Federal. Então, nesse cenário, um encontro entre Donald Trump e Lula pode surgir ali como uma estratégia de imagem para o presidente brasileiro desviar desta crise interna que está acontecendo aqui. Não no sentido de tentar ganhar ali votos, não no sentido de alavancar, mas sim a diminuir as tensões que estão acontecendo aqui no país. Porque nesse encontro ele pode trazer alguns cenários positivos, econômicos, cenários também de política externa, e até mesmo intermediar alguns assuntos externos, alguns assuntos internacionais. Mas pode também ter um efeito contrário. Por quê? Trump sabemos que ele às vezes lava roupa suja em público, não no público na rua, mas, durante uma discussão de autoridades, durante, discussões de líderes de Estado, como aconteceu com Volodymyr Zelensky e também como aconteceu com o líder da Turquia, o presidente Erdogan, entre outras lideranças, onde ele fala ao público realmente tudo o que está acontecendo, joga na cara, do seu convidado. E isso pode ser ali uma saia muito justa para o presidente brasileiro, que ele não quer passar por isso. Porque se isso acontecer,
vai ocasionar ainda mais uma crise agora na política externa, brasileira. Só que há outras questões e contextualizações que podem favorecer o presidente brasileiro. O Lula ele pode utilizar esse encontro para intermediar alguns assuntos muito importantes e também mostrar força e prestígio internacional e colocar de volta aquele estadismo respeitado que ele sempre colocou na sua visão perante o holofote internacional. E é a intermediação, por exemplo, de uma crise que está acontecendo hoje lá no Irã, no Oriente Médio. Ele pode colocar questões sobre a Ucrânia, sobre a Venezuela. Agora que a Venezuela ela está numa nova administração, mas ainda mantendo o regime chavista, só que de aproximação cada vez maior com os Estados Unidos. Naquela época, o Trump ele capturou Nicolás Maduro e a esposa dele, esposa de Maduro, e trouxe para si a economia pujante da exploração de petróleo venezuelana, e eles estão injetando milhões e milhões diariamente em investimentos no setor petrolífero para trazer novas tecnologias para a Venezuela e assim favorecer os interesses americanos. O Lula, ele pode também trazer esse cenário, porque ele sabe que hoje a China, ela utiliza o Brasil como backup do petróleo, backup dos recursos energéticos. E Trump ele enxerga esta relação muito ruim, porque vai manter a influência chinesa na região, vai manter a influência russa também na região. E Trump pode intermediar esses assuntos que são estritos, são muito perigosos de se mexer, porque traz ali o Brasil como pertencente ao BRICS, ao grupo dos países em desenvolvimento, emergentes, como um risco para o cenário internacional cheio de sanções. E há uma outra questão, ele pode tentar intermediar alguns assuntos relacionados com Israel, porque recentemente, um brasileiro, que é um ativista de extrema esquerda, ele foi preso, ele foi detido em Israel, e o Lula pode intermediar esse assunto e trazer de volta Tiago Ávila muito antes da soltura que pode acontecer somente no domingo, pela justiça de Israel. Isso causou uma crise ainda maior entre Brasil e Israel, e o próprio Lula não gostou dessa questão, ele até publicou uma mensagem em suas redes sociais sobre esse evento, e pede ali a soltura imediata do Tiago Ávila. E ele pode utilizar esta boa relação ali, boa não, mas essa aproximação com o Donald Trump para tentar intermediar esse assunto. E uma outra questão interessante é a ascensão de Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência, porque ele esteve em março nos Estados Unidos, durante o Congresso dos Conservadores Republicanos, CPAC, lá no Texas, onde ele expôs ali alguns acontecimentos aqui no Brasil, como a detenção do pai dele, como o trabalho cada vez mais intensificado do STF, essa blindagem que o próprio governo brasileiro vem fazendo com o STF, e assim por diante, segundo as análises do Flávio Bolsonaro. Então, ele quer diminuir essa ascensão da família Bolsonaro na política externa, principalmente eles que têm boas relações com o presidente Donald Trump. Então, essa aproximação bilateral pode ser vantajosa e também uma desvantagem para o próprio presidente Lula. Há também alguns aspectos que podem ser explorados pelo próprio presidente Donald Trump, e que isso pode ser ali muito ruim para a imagem de Lula. Algumas questões, que podem ser vantajosas ou desvantajosas, eu estou aqui destacando a exploração de minerais críticos, que o Brasil tem em abundância. Inclusive, uma empresa americana comprou uma empresa aqui no Brasil de exploração de minerais críticos, no estado de Goiás, e isso não deixou o presidente Lula contente, porque ele não fez essa intermediação e acabou não levando crédito. E ele reclamou sobre questões de soberania e outras, questões relacionadas com atividades econômicas e sociais. Isso, em parte, significa alguma coisa? Sim, significa. Mas
há uma questão que não foi tratada por eles, uma questão também que não vem sendo tratada por toda a mídia, é que essas áreas dessa empresa que foi comprada pelos americanos já exploravam os materiais, os minerais críticos e vendiam para a China, que detinham essa soberania nesta exploração na região. E sendo que a China, ela tem o maior monopólio de materiais, de minerais críticos e também de terras raras de todo o planeta, mais de 80% estão nas mãos da China. E é aí que os Estados Unidos entram e querem reduzir essa influência, baixar, esse monopólio, abaixo de 80%. E então isso não foi ali, trazido à tona pela administração, de Lula, nesse quesito em que os chineses já exploravam a região. Só que agora podem ser temas que, podem trazer ali boas, fatias, né, de progressos para o país, vindo com acordos, não sei, mas com, memorandos ou alguma coisa de entendimento na exploração de minerais críticos, que isso poderia favorecer o desenvolvimento do Brasil, da educação, da tecnologia, dar mais mão de obra, e isso seria positivo para a campanha à presidência do próprio presidente brasileiro. Há também outras questões mais espinhosas que seriam ali, a lavagem, né, uma lavada de fato de roupa suja em público diante dos jornalistas, que é a ascensão da JBS que está ali monopolizando o setor agropecuário norte-americano. A JBS, ela é uma empresa brasileira do setor de frigorífico, né, da carne bovina, por exemplo, e que ela está comprando propriedades dentro dos Estados Unidos, segundo fontes jornalísticas. E isso está causando mal-estar entre os proprietários americanos, entre os produtores, porque eles estão enxergando um país estrangeiro que pode estar manipulando o mercado internacional e prejudicando o comércio americano. E isso já está sendo ali investigado, já incomodou os congressistas, e a justiça americana já está observando uma violação da seção 301 do país, que fala sobre o comércio desleal de estrangeiros com os Estados Unidos, onde estariam prejudicando o país. Uma outra questão é, sem dúvida, o Pix, que foi ali gerenciado e criado no governo de Jair Bolsonaro, e que isso tirou algumas tarifas obrigatórias que os bancões faziam e os bancos faziam, que retiravam ali uma pequena alíquota, né, das transações como TED, DOC, entre outras, até mesmo do cartão de crédito. E isso tirou milhões e bilhões de reais das mãos desses bancões. Só que isso também prejudicou os cartões de créditos, principalmente as empresas americanas do crédito, dos cartões, as bandeiras de cartão, como Visa, como Mastercard, entre outras. E isso foi palco ali de pressão de lobby desses empresários, desses grandes bancos, nas costas de Donald Trump, que também ali, iniciou uma investigação na seção 301 contra o Pix aqui do país, que também pode ser pauta de discussão. E uma última possibilidade de pauta de discussão, só que é algo mais sensível e que requer muita, sensibilidade, muito jogo de cintura para discutir, é sobre as organizações terroristas internacionais, que o Brasil ainda não designou o PCC e o Comando Vermelho, você vê, como organização terrorista, sendo que os Estados Unidos querem designar esses grupos, essas organizações criminosas, como o governo brasileiro chama, como, designados, né, tipificados como organizações terroristas. Só que se isso acontecer, vai ser um banho de água fria, porque vai acontecer sem a participação do governo brasileiro, sem a ajuda do governo do país. Isso vai trazer uma ameaça, territorial, uma ameaça à soberania do país? Não vai trazer uma ameaça, mas, não vai haver ali um risco de uma invasão americana no país, como algumas autoridades do governo brasileiro estão, eh, defendendo que não podemos designar como grupos terroristas por conta disso, porque senão seremos invadidos pelos americanos. Pelo contrário, o que vai acontecer?
Como é um organismo, uma organização terrorista, precisa ser combatida principalmente no setor econômico. Então, eles vão fazer o quê? Sanções diretas contra empresas que fazem comércio com os americanos e também empresas aqui no Brasil que detêm o mercado externo, sanções em que empresas americanas e outros aliados americanos não poderão fazer comércio, transações com essas empresas que têm ali eh, participação nesses grupos que hoje aqui é chamado de organizações criminosas pelo governo, brasileiro. Se forem tipificados como terroristas, tudo muda. O cenário vai mudar da água para o vinho, porque haverá intervenção no sentido de sanções econômicas. Então, todos aqueles bancos, aquelas empresas, até mesmo o governo, ou autoridade ou político que detenham, né, que tenham ligação com os grupos, terroristas, vão ser sancionados. E a imagem do Brasil vai ficar muito ruim. E se isso acontecer nessa viagem de Lula, vai ficar ainda mais ruim para o próprio presidente brasileiro. Eu espero que vocês então tenham gostado dessa contextualização, desse cenário possível desse encontro. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.